Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui passando um outro estudo que o Senhor tem me tocado o coração, que eu gosto de falar de Jesus. Quem me conhece sabe que uma das coisas que mais eu gosto de fazer é falar, comentar com as pessoas sobre o nosso amado, o amado da nossa alma, Jesus Cristo. E uma das características muito marcantes e fortes sobre a vida e o ministério de Jesus é que a gente pode ver Jesus como o amigo leal. É, isso mesmo. A Bíblia fala, no livro de Provérbios 17, versículo 17, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Isso a gente consegue encontrar facilmente em Jesus. Sempre Jesus foi aquele amigo nota 1000, não tem nem como mensurar. Ele estava em todos os momentos, ele estava sempre junto, sempre fazendo bem, ensinando, ministrando, se doando, tudo de graça. Nunca ele cobrou nada para passar tudo aquilo que ele tinha aprendido com o Pai. Eu fico pensando quantas vezes a gente quer fazer um curso pela internet, ou um curso prático de alguma coisa, a gente tem que pagar. Custa caro. Não é uma coisa de graça. Tudo aquilo que você aprende, para você aprender, você tem que pagar. E Jesus, tudo o que ele sabia, ele ensinou e ensinou de graça. Jesus é um amigo maravilhoso. Então, ele é esse amigo que ele ama em todos os momentos. E ele sempre foi comprometido com as pessoas. Jesus, ele se importava com as pessoas, ele se compadecia, ele amava essas pessoas. E pensando também aqui, Jesus, ele poderia ter exercido o ministério dele, o maravilhoso ministério de Jesus, que é assim impressionante quando a gente começa a pensar tudo aquilo que ele fez. Ele poderia ter feito sozinho. Ele, o Pai e o Espírito Santo. Ele poderia ter feito sozinho, né? A Trindade. Mas não. Jesus não quis fazer esse ministério sozinho. Ele escolheu 12 homens para que estivessem junto com ele. E ele foi ensinando tudo para esses 12 homens, chamados discípulos ou apóstolos, né? Então, e além de ensinar, ele deu dons para esses homens, para participarem junto com ele desse ministério maravilhoso que ele fez aqui na Terra, mais ou menos uns 2000 anos atrás. Mas o ministério dele continua, não acabou. O ministério de Jesus sempre continua. Então, é uma coisa que me impressiona, me toca muito saber que ele nos escolheu para continuarmos, para aprendermos e para participarmos de toda essa obra que ele tinha a incumbência de fazer. A única coisa que ele não pediu, ele jamais pediria, é que algum de nós tivesse ido cumprir o ministério que ele deveria fazer na cruz, porque esse não era o nosso ministério, só ele poderia fazer. E isso ele fez sozinho. Então, Jesus, ele se doou totalmente, em todo o tempo ele se doou totalmente
para os seus amigos e para a humanidade. Todas as pessoas que tiveram acesso à presença de Jesus saíram transformados e podiam sentir o amor dele, a preocupação dele. Então, é uma coisa que me passa muita alegria e a gente fica até impressionada, é difícil dizer tudo aquilo que ele aprendeu com o Pai. Ele falou, olha só que lindo que Jesus falou, né? Ele falou assim, tudo aquilo que eu aprendi com meu Pai, eu vos passo, eu vou dar a conhecer isso para vocês. Em João 15,15, Jesus disse assim também, olha que lindo, como realmente Jesus é o nosso melhor amigo e ele nos considera como amigos. É incrível isso. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Nós sabemos, né? Nós sabemos. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Você já tinha reparado nessa passagem, nessa parte? É muito profundo, gente. Isso é muito profundo. O Filho do Deus vivo, dizendo, olha, tudo aquilo que eu sei, que eu ouvi do meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Então, isso é uma coisa que a gente pensa assim, olha, os amigos de Jesus têm informações privilegiadas. É isso mesmo. Amigos de Jesus sempre vão ter informações privilegiadas. Tudo aquilo que ele ouviu do Pai, ele conta para nós. E outra coisa, né? No livro de Amós, que foi um dos profetas, chamado Profetas Menores, antes da vinda de Jesus, ele confirmou isso daqui, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo aqui foi revelado aqui, nessa palavra. Tudo o que aconteceu já estava previsto, já estava predito. Os profetas do Antigo Testamento, eles contaram tudo o que ia acontecer quando o Senhor Jesus viesse, o Cristo, ungido do Deus vivo, e se cumpriu totalmente. O livro de Isaías é um dos meus prediletos. No livro de Isaías você vê tudo o que aconteceu com Jesus ali, no livro de Isaías, que foi 700 anos antes. Então, isso é lindo demais. E saber que o Senhor, ele é o nosso melhor amigo e ele tem prazer em se comunicar conosco. Ele continua se comunicando conosco pela Bíblia, pelo seu Santo Espírito. Então, Jesus, ele é maravilhoso, ele é o melhor amigo que qualquer pessoa poderia ter. E também um detalhe muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, além dele ter feito tudo, e tudo que ele fez sempre foi muito bem feito, né? Tudo que ele faz bem feito. Não sei se você já pensou nisso, mas o Senhor Jesus, ele também foi aquele amigo que ele pagou a conta de um amigo dele. Você sabia disso? É. Aqui no livro de Mateus 17:24, a gente vê uma passagem muito interessante de quando os cobradores de impostos estavam em Cafarnaum e chegaram até Pedro. Jesus não estava ali, Jesus estava na casa.
E como eles queriam, de alguma maneira, pegar algum erro de Jesus, algum lapso, alguma coisa, eles chegaram em Pedro, porque sabiam que Pedro era amigo, era discípulo de Jesus, e perguntaram para o Pedro: o vosso mestre não paga imposto? Aí o Pedro falou: sim, ele paga. E daí, quando Pedro chegou em casa, eu fico só imaginando que Pedro deveria estar liso, porque nesse ministério eles se dedicaram exclusivamente a seguir o Senhor e fazer o bem. Então, eu fico imaginando Pedro pensando consigo mesmo: vou ter que tocar num assunto delicado com o mestre, né? Porque assunto relacionado a dinheiro é sempre um assunto delicado, mesmo que você comente com o teu melhor amigo. Assunto de dinheiro é um assunto delicado e é um assunto que pode até terminar um relacionamento, uma amizade. É um assunto muito sério, assunto relacionado a dinheiro. Mas olha que coisa linda, nós podemos ver aqui que, olha só, disse ele: sim, o mestre paga imposto. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, porque Jesus sempre sabe de tudo, né? Jesus sabia o que tinha acontecido. E Jesus se antecipou a Pedro e falou assim: que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Olha, com Jesus, ele sempre nos ensina muita coisa. E aí, disse-lhe Pedro: dos estrangeiros, dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Então Jesus, ele está nos mostrando uma outra chave, que Deus, quando você está nele, quando você está em Cristo, você não deve mais nada, porque ele pagou toda a sua dívida. Jesus é aquele que paga, ele paga as tuas contas. Olha só agora. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Estáter era uma moeda da época. E diz assim: toma-o e dá-o por mim e por ti. Olha que lindo! Jesus pagou não só o imposto referente a ele mesmo, mas pagou para Pedro também. Siga as instruções. Ele deu as instruções e Pedro fez exatamente. Aí Pedro foi ao mar, lançou lá o anzol, pegou o primeiro peixe, abriu a boca do peixe e estava lá a moeda. Um estáter, eu fui pesquisar quanto que valeria. O estáter, ele valia mais ou menos 4 dracmas na época de Jesus. E cada dracma equivalia a um dia de serviço do trabalhador. Então, o tributo equivaleria mais ou menos a 2 dias de trabalho para cada um. E aquele tributo, aquele estáter, pagou tanto o de Jesus quanto o de Pedro. Olha que coisa linda! Jesus, ele sempre se antecipa, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que Pedro não tinha dinheiro para pagar o tributo. Eu fico imaginando que Jesus pensava: acho que Pedro não vai ter nem coragem de falar: mestre, desculpa aí, deu ruim, não tenho nada. Não, Jesus sabia que Pedro não tinha condições. E ele se antecipou, e ele deu as instruções, e Pedro fez exatamente como o Senhor tinha instruído. E ele conseguiu, ele pagou o imposto dele, de Jesus, e pagou o dele próprio. Pagou os de Jesus e o dele mesmo.
Então, Jesus, Ele é maravilhoso demais, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é aquele que se antecipa, Ele é aquele que se compadece, Ele é aquele que sabe das tuas necessidades. Você já tem Jesus como teu melhor amigo? Já conversou com Ele hoje? Vamos fazer uma oração, vamos pedir para que o Senhor abençoe a tua vida, as nossas vidas, os nossos queridos todos. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é o nosso melhor amigo e aquele que ainda não te conhece, ó Pai, que hoje ele possa te conhecer como sendo seu melhor amigo, aquele que se importa, aquele que ajuda, aquele que está com ele em todos os momentos. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso melhor amigo. Amém.